Então, nós vamos trabalhar a educação regenerativa com esses aspectos fundamentais e a Ana vai entrar nesse sentido. Eu vou fazer só aqui uma leitura rápida do que a gente está sinalizando e a Ana vai aprofundar isso. O conhecimento ele é patrimônio civilizatório. Todos os seres humanos possuem direito ao acesso ao conhecimento. Então, o conhecimento não é algo para ser vendido. Nenhum conhecimento deve ser dominante, todos devem ser respeitados. Conhecer, fazer e ensinar devem ser pautados no princípio do pensamento sistêmico e complexo. Construir culturalmente os princípios e valores essenciais que promovam a evolução de todos os seres vivos, não apenas seres humanos, né? Todos têm direito à vida. Compreender as instituições de ensino de todas as fases da vida como instâncias promotoras da saúde planetária, com os currículos ajustados para a vida e não para produzir profissionais para o sistema produtivo para ficar reproduzindo o processo degenerativo. Então, aprender que a economia está a serviço da vida e não a vida a serviço da economia. Então, agora a Ana vai falar com vocês um pouco sobre educação regenerativa. Então, muito bem. Bom, esse é um assunto bastante complexo. Eu fiz aqui um slide super resumido, mas vou desenvolver um pouco mais a partir dele. Paulo já trouxe bastante sobre a cultura degenerativa, a cultura que de alguma forma nos originou enquanto povo, enquanto país no Brasil, e eu vou então trazer esse elemento de partindo, né, desse aspecto degenerativo para chegar numa educação regenerativa. Lembrando que esse termo educação regenerativa é algo bastante novo. Eu especificamente trabalho com educação transformadora, educação viva, consciente, educação para a essência, educação cidadã, democrática. A gente pode inserir, né, todos esses aspectos, toda essa nomenclatura de educação no aspecto regenerativo de alguma forma, mas é preciso também que todas essas vertentes correspondam ao aspecto regenerativo da educação. Por quê? Então, eu vou partir aqui desses elementos que eu listei aqui nesse slide, né, falando da origem. Assim, a gente chega, Paulo já trouxe aí um aspecto histórico, né, do princípio degenerativo na sociedade, e aqui eu trago essa origem da educação no Brasil, que é uma origem escolástica, vinculada à relação com a religião, né, e que tem aspectos de impositivos, de geração de moralidade e de poder sobre. Né? Poder sobre significa um poder que não é compartilhado. E a gente sabe, assim, né, na educação, imagino que todos vocês que estão assistindo essa aula já ouviram falar, né, na visão da criança como um ser improdutivo, inacabado, uma tábula rasa, que era como se era o que tínhamos, né, antigamente como visão da criança que chega na escola como um ser que não sabe, um ser que não aprendeu nada, quando na verdade a criança muitas vezes chega com toda uma experiência da vida, né? Então a gente também vê aí nesse aspecto degenerativo, nessa visão degenerativa, um lugar de aprendizado descolado da realidade do ser, uma espécie de oposição a Paulo Freire, né? Porque Paulo Freire traz esse aspecto já regenerativo de envolver no aprendizado da pessoa elementos do seu próprio cotidiano, da sua própria existência, né? Da sua própria realidade. Então aqui a criança, né, surge como esse ser improdutivo. A gente vai ver aí nos séculos XI, XII, imagens pictóricas de representações de crianças com corpos de adultos, né? Então, a criança é esse ser que não é reconhecido na sociedade, só lá no princípio dos tempos, em tempos não registrados, né, na história, quando os humanos viviam em aldeias, viviam de uma forma mais comum e comunitária, né? Então a gente tinha aí a criança com protagonismo, assim como vemos na nossa cultura indígena. Então a cultura indígena brasileira e de outros povos tradicionais, de outros continentes, de outros espaços-tempo, a gente vai ver um protagonismo da criança, um protagonismo da infância, um reconhecimento da infância, mas não como
nem como um lugar improdutivo, nem como um lugar estanque, mas sim como um ser que faz parte dessa comunidade, um ser que também tem seus aprendizados, suas tarefas e sua liberdade e sua autorresponsabilidade. Então aí eu já estou falando de regeneração, já estou falando de educação regenerativa. Mas ainda dentro do princípio degenerativo, a gente tem também o foco na doutrina e no ensinar. E como diz José Pacheco, da Escola da Ponte, nosso professor, nosso mestre, nosso amigo, que fez uma revolução na educação, foco na ensinagem, uma preocupação com a ensinagem. Então, dentro da degeneração, dentro da educação degenerativa, a gente tem um foco no ensinar. Eu não me preocupo se a pessoa aprendeu ou não, se aquilo faz sentido para a pessoa ou não. Eu me preocupo em moralizar, doutrinar e ensinar, né? E mais, assim, trazendo uma relação com o que o Paulo trouxe, né, da Revolução Industrial e tudo, surge aí também esse ensinar para servir a produtividade da sociedade, né? Então, um ensinar voltado para a produtividade nas indústrias e tudo isso que não diz respeito a um ensinar criativo, a um aprender criativo, que é justo o oposto, que já está aí dentro do princípio de educação regenerativa. Então, recuperando aqui, degenerativa, fala de escolástica, de um princípio, sem fazer juízo de valor, mas da nossa origem, né, no Brasil, que estava vinculado à igreja, vinculado também a uma forma arbitrária de educar, né, e sem chance e sem espaço para liberdade de expressão, nada disso, a gente sabe, e uma prática impositora. Então, imposição, moralidade, poder sobre, criança como ser improdutivo, inacabado, tábula rasa, sem conhecimentos e foco no doutrinar e no ensinar. E aí, qual é o passo que a gente dá quando a gente entra num olhar, uma visão regenerativa de educação? Entre um princípio e outro, eu queria até localizar aqui no tempo, segundo Humberto Maturana, que está na bibliografia dessa aula, né, com um livro Amar e Brincar, Fundamentos Esquecidos do Humano, Humberto Maturana vai falar de um tempo anterior ao patriarcado que o Paulo trouxe, né? Ao princípio patriarcal de dominação do masculino sobre a terra, sobre os animais, sobre a biosfera, sobre a sociedade, sobre o feminino, sobre as crianças, né? Então, nesse tempo, num tempo anterior a isso, Humberto Maturana, que tem até, que é vamos dizer assim, uma bibliografia legítima, mas nem sempre é muito reconhecido no meio acadêmico, ele traz esse lugar, né, de um tempo em que os seres humanos eram mais coletores do que caçadores, né? Um tempo em que os seres humanos viviam num processo muito mais de poder que está ali dentro dos aspectos da educação regenerativa, muito mais convivendo com os outros seres, com a biosfera e com aquilo que era considerado sociedade naquele momento, aquele grupo social, de uma forma consensual, né? De uma forma onde todos ganham. Então, segundo Humberto Maturana, isso já existiu, e outros autores também, isso já existiu, né? Mas o que também se destacou para nós, através do tempo, através da história, foi essa educação degenerativa, essa educação impositiva, né? Uma educação que visa, trazendo para o momento presente, uma competição e não uma colaboração, e não uma construção. Então, houve um tempo que a gente viveu uma educação regenerativa, assim acredito, e o Maturana também, Humberto Maturana, e a gente sempre teve, digamos assim, um peso maior nesse processo degenerativo de educação, massificante, e passamos um bom tempo por isso, né? Passamos também um tempo priorizando a criança como um ser, mais recentemente, né, como um ser assim privilegiado. Então, já que não demos tanto atenção para a criança, não reconhecemos o corpo da criança, não reconhecemos a criança como um ser cidadão, né? Então agora vamos passar a reconhecer. E isso se transformou num foco exacerbado sobre
o direito da criança que está assegurado, mas que também tem sido veiculado de uma forma não indicada também, né? E que também não é exatamente regenerativa. Talvez seja até um pouco abusiva, no sentido de colocar a criança no centro da atenção, no centro da família, no centro da sociedade. É importante que a gente garanta os direitos da criança, mas não como um centro da sociedade. A criança deve fazer parte da sociedade. Ela é um indivíduo, ela é um cidadão, ela é uma cidadã, ela tem voz, mas ela não vota. Criança não trabalha, criança não lida com um sistema monetário, criança não pratica, né? não constrói percepção sexual. Não, isso são tarefas do adulto. Então, a criança ela demanda um aprendizado de tudo isso até ela chegar a uma etapa adulta. Então, indo aqui para os aspectos da educação regenerativa, a gente vê aqui regeneração da visão colonial que nos coloca numa posição inferior. Então, aqui como brasileiras e brasileiros, a gente é norte-referenciado, né? Então, a gente diz, vamos nortear esse aspecto. E José Pacheco, novamente citando aqui o professor José Pacheco, ele usa o termo sulear, né? Porque somos do hemisfério sul e precisamos também resgatar as nossas referências desse espaço, desse tempo, da forma desses povos de aprender. Então, isso também é um aspecto importante. Esse aspecto, né, da regeneração da visão colonial que nos coloca em posição inferior, ele está também numa referência bibliográfica aqui da escrita, que é o livro Relações e Redes, né, de um professor de física, também mestre budista, Lama Padmasambhava. E aí a gente vai para o elemento de reconstrução, integração harmoniosa de sistemas e saberes, que é o que define a palavra regenerativa. A palavra regeneração, ela tem a ver com regenerar, recuperar tecidos em vários níveis, recuperar relações, né? A gente sabe, mas talvez não dê tempo de trazer aqui, que dentro da educação degenerativa a gente tem uma degeneração das relações, né? A gente tem uma imposição das relações. Alguns mandam, outros obedecem. E dentro disso, muita manipulação e muitos abusos também, abusos de vários tipos, abusos de poder, vários tipos de abusos. Então, essa reconstrução, né, que é a integração harmoniosa de sistemas e saberes, é algo que faz parte do aspecto regenerativo da educação. Também uma prática propositiva, ao invés de uma prática impositiva, uma prática propositiva, que desenvolve um poder com. Poder com não significa, né, uma criança tomar o lugar do professor numa escola, por exemplo, nem passar à frente das decisões de mãe e pai. Como eu disse, né, a criança não trabalha, ainda vai aprender a se relacionar com a educação financeira e também com a educação sexual. Então, são aspectos que a criança não delibera. A criança está em desenvolvimento, mas ela já é uma pessoa. Ela precisa ser reconhecida como uma pessoa, como uma cidadã. Ela precisa ser ouvida, né? Ainda que ela não vá determinar seus passos, porque isso seria uma inconsequência, isso seria uma irresponsabilidade. Então, os seres humanos adultos têm responsabilidade pelas crianças, pelos seres humanos crianças, suas crias, né? Seus descendentes. Ainda assim, a criança já é hoje. Então, a ideia de a criança vai ser alguém um dia, essa é uma ideia degenerativa. A criança precisa ser hoje, para ela ser amanhã, para ela ser depois de amanhã, e para quando ela se tornar uma jovem, um jovem, um adulto, uma adulta, ela ter construído dentro dela o que está aqui, olha, que é autonomia, autorresponsabilidade e visão regenerativa de mundo, né? Então, aqui, na regeneração, né, naquilo que regenera o ser humano, como educação, está escrito ser do presente, né, uma cidadã, uma agente do próprio aprendizado. Isso não significa ela fazer tudo sozinha, ela precisa de contorno. Nós que chegamos antes, os adultos, né, vamos precisar orientar essa criança no mundo. A gente chegou primeiro, a gente sabe como as coisas funcionam, somos, né, antecessores, então essa é a nossa responsabilidade. No entanto, a gente precisa cuidar desse corpo, dessa criança, respeitar esse corpo, respeitar essa voz,
respeitar essa conduta, respeitar o aprendizado e ainda se beneficiar desse aprendizado, porque as crianças trazem um olhar fresco, né, de quem está chegando e que tende à transformação. Quando a gente impõe o nosso saber sobre aquilo que a criança está descobrindo, ou está nos perguntando, ou está criando hipóteses sobre, a gente perde a oportunidade também de se regenerar, também de se transformar.